Olá, aqui é a Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 7 de novembro, dia 311. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, nos fortalecendo na fé. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Convido também a você escolher um local confortável e de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é a filha da sua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora no norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, a sua irmã Sodoma e as suas filhas não fizeram com que você e suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também, Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte sua humilhação, você que advogou a causa de suas irmãs, diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram. Elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a Samaria de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão a seu primeiro estado. Não é fato que, nos dias do seu orgulho, você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia. Agora, você se tornou como ela objeto de zombaria das filhas da Síria e de todas as que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezaram. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna.
Então você se lembrará dos meus caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga: assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas e vários cortes, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou, pois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira, de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas pernas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junta a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga: assim diz o Senhor Deus: será que ela vai prosperar? Será que a primeira água não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto? Para que sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei, que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e minha aliança que ele quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei.
Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, derrubo a árvore alta e elevo, abaixo, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Novo Testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Eles ministram em figuras e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração e serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades darei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Salmo 106, versículo 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas da terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado como tinha dito. Se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse, também desprezaram a terra aprazível e não deram créditos à palavra de Deus, pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou e de mão erguida que os havia de arrasar no deserto.
E também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram sacrifícios dos ídolos mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração, para sempre. Provérbios capítulo 27, versículos 7 ao 9. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o âmago é doce, o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe de seu ninho, assim é quem anda vagueando longe de seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos que você se lembrou durante a leitura. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.